Muito bem, uma satisfação estarmos aqui juntos na presença do Senhor, buscando a plenitude do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Obrigado, Rogério, pelas palavras, pelo apreço. Uma alegria realmente servir a Deus junto com você, com sua família, que são uma bênção aqui na Igreja do Bessa também, em nosso distrito. O Rogério já compartilhou um pouquinho. Nós trabalhamos aqui na cidade de João Pessoa, na Igreja do Bessa. Hoje são três distritos que hoje são três igrejas que compõem o nosso distrito: a igreja do Bessa, a igreja do Salinas e a igreja do Manaíra, aqui numa das cidades mais visitadas e desejadas por muita gente do nosso Brasil, tá? Muita gente tem vindo para cá, a gente tem pessoas do Brasil inteiro aqui em João Pessoa. O pessoal do norte, sudeste, centro-oeste está convergindo tudo para cá. Uma cidade calma, aparentemente tranquila. Não sabemos até quando, né, Rogério? Com tanta gente chegando, mas são bem-vindos. Os crentes são bem-vindos, né, Rogério? Os crentes são bem-vindos aqui à cidade de João Pessoa. Uma satisfação, amigos. Quero saudar também a cada um que está ali acompanhando e os nossos irmãos, né? Esses dias recebi várias mensagens de irmãos que tive a alegria de pastorear em outros locais, principalmente no estado de Pernambuco, né, meu estado de origem também. Então, os irmãos de Caruaru, de Santa Cruz, de Petrolina, Salgueiro, por onde tive a alegria também de compartilhar as boas novas do Reino de Deus. Mas, amigos, o tema de hoje, pastor Gilberto, ali que foi meu pastor também, uma bênção, pastor Gilberto, uma referência de fé, fidelidade ao Senhor. Que Deus continue contigo, meu amigo. Deus abençoe, tá? Estamos juntos. Mas, amigos, o tema de hoje é no livro de Abacuque. Você já leu o livro de Abacuque? Já examinou o livro do profeta Abacuque? Já percebeu que ele tem uma poderosa mensagem para os nossos dias? Já entendeu que Abacuque fala a linguagem da gente, ele abre e rasga o seu coração a Deus, como nós muitas vezes fazemos? Para mim, é um dos livros mais contemporâneos que nós podemos encontrar. Alguém que se abre completamente diante de Deus, alguém que se prostra diante do Senhor, alguém que espera no Senhor também resposta para as suas inquietações. Abacuque é alguém inquieto como nós somos inquietos. É alguém que vê a situação e espera uma resposta do Senhor. É alguém que vê o mal prosperar, é alguém que vê a impiedade tomar de conta e ele diz: Olha, eu não tenho o que fazer, mas eu conheço alguém que pode todas as coisas. Abacuque é aquele que se assemelha à mãe que ora para que seus filhos saiam das drogas. Abacuque é aquele que se assemelha ao pai que ora pela manutenção da sua casa. Abacuque é o homem que ora para ver o Espírito de Deus governando e dominando nos seus dias. Abacuque capítulo 1, o verso 2, a palavra do Senhor nos diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Perceba o cenário que o Abacuque então descreve da sua época, da sua geração, do seu momento que ele está vivendo. Ele diz: Senhor, ele começa logo com uma das declarações que muitos profetas utilizaram. Ele começa: Até quando, Senhor? Abacuque é preocupado com o tempo, como nós somos atentos ao tempo também. Bem sabemos que o tempo nosso é diferente do de Deus, mas a gente tem um prazo de validade. Deus é eterno. E a gente fica aflito, muitas vezes angustiado, querendo a resposta do Senhor para as nossas inquietações, querendo a urgência do Senhor para os nossos desejos, para as nossas necessidades. E Abacuque também, por isso que eu digo que ele é bem semelhante a gente. Ele abre o coração para Deus e conta do profundo da sua alma. Ele diz: Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, pode ser a sua pergunta hoje para Deus?
Até quando, Senhor, eu vou ter que conviver com essa dor? Até quando, Senhor, eu vou ter que conviver com esta enfermidade? Até quando, Senhor? Eu que já fiz tanto, já servi, já busquei, já inaugurei, participei de edificação de igrejas. Até quando, Senhor, eu terei que enfrentar tudo isso? Até quando, Senhor, a dor do luto permanecerá no meu coração? Até quando, Senhor? Abacuque conta então para Deus e lança diante dele como um grande amigo que ele sabia que era possível para responder, que era possível que ele então respondesse e resolvesse a situação. Ele disse: Senhor, o que que eu tenho visto hoje é isso. Eu tenho visto a iniquidade, eu tenho visto a opressão, eu tenho visto a destruição, eu tenho visto violência, eu tenho visto contendas, eu tenho visto litígio, uma série de conflitos eu tenho acompanhado. O pastor Abidoral Sintra, né, que também tem o meu sobrenome, também sou Sintra, tá, pastor? E ele falou sobre esse contexto de guerra, temos visto uma série de batalhas, pessoas inocentes. Esses dias nós acompanhamos, aí semana passada, né, o resgate ali a entrega, melhor dizendo, dos reféns de nacionalidade israelense que foram entregues então pelo Hamas. E vimos ali uma série também de crianças, né, que estão sofrendo ali naquela região por conta dos suprimentos que não têm chegado na região do Hamas. E fiquei pensando, né, puxa vida, até quando ainda teremos que viver nesse mundo tão desigual, tão conflituoso, até quando? E é isso que Abacuque vê, é o nosso noticiário hoje. E ele diz: Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Abacuque conta até mesmo do STF da sua época. Ele diz: A justiça aqui é torcida. Não sai conforme é justo, sai conforme o desejo de homens que governam e que dominam e imperam. Até quando, Senhor? O Senhor tem uma resposta inusitada. Quando nós ouvimos algo assim, nós esperamos, pronto, agora Deus vai agir, é um profeta dele que está clamando, não sou eu, né? Que a gente se coloca na posição bem lá embaixo, né? A gente diz, não sou eu, agora é um profeta que está dizendo, então Deus ouve a voz do profeta, Deus vai responder conforme o profeta deseja, Deus vai trazer solução para esta causa, Deus não vai trazer mais conflitos, Deus vai trazer a paz, a harmonia e vai colocar tudo em ordens. Essa é a expectativa primária que nós, então, ouvindo um profeta, um servo do Senhor, clamando, que nós, então, alimentamos no nosso coração. No entanto, Deus tem formas diversas, as multivariadas formas para agir, para instruir, para mostrar ao seu povo preciosas lições. E o Senhor diz: Abacuque, você está vendo tudo isso, né, Abacuque? Eu vou levantar os caldeus. Eu vou levantar os caldeus, e eles serão a minha vara para trazer a justiça e o juízo. Se você olhar um pouquinho na história, você vai ver que os caldeus eram povos terríveis, bárbaros, um povo ímpio, um povo idólatra, um povo que não seguia nem de perto o que o Senhor esperava para a nação, o seu povo Israel, para o seu povo Judá. Os caldeus eram totalmente arbitrários e contrários a tudo que alguém poderia conhecer como sendo o bem, o bom, o perfeito. E Abacuque agora se surpreende. Como que o Senhor vai trazer este povo bárbaro, este povo ímpio, e este povo então será a tua vara para trazer a orientação que nós precisamos? Queridos amigos e queridos irmãos, nós não sabemos. Nós não sabemos. Está na onisciência do Todo-Poderoso. A forma como ele nos responde. Nós não conhecemos todo o mecanismo, não. Deus não é uma caixinha que a gente possa examiná-lo e saber ele vai responder assim, assim, assado, acolá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, não é isso, Dodora? Todas as coisas cooperam para o bem. Abraço para você, mesmo. Missionária Dodora. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Mas até chegar este momento,
Há uma série de situações que Deus então permite que nós então enfrentemos. Permite que nós então passemos. Totalmente, muitas vezes, arbitrária a nossa expectativa, mas ele permite que isso então aconteça. Abacuque agora começa a dizer: mas o Senhor é limpo de olhos, o Senhor é perfeito. Como que o Senhor vai levantar essa nação terrível para que eles então entrem em juízo contra nós? Abacuque começa agora a ter insights daquilo que vai acontecer. No capítulo 2 e o verso 1, o profeta diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque agora tira os olhos dos conflitos, tira os olhos então da situação, e ele agora diz: eu quero parar desse mundo agitado, nessa aflição toda que eu estou enfrentando, e eu quero ir para o meu lugar de refúgio. Eu quero ir para a minha torre de vigia. Eu quero parar, aquietar o meu coração, saber que o Senhor é Deus. Eu preciso parar toda a angústia, toda a dor, toda a impaciência que está dentro do meu ser, e eu preciso agora ouvir, parar para ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Deus dá orientações para Abacuque, que você vai poder examinar o livro hoje, depois, aí, em um momento na sua casa, mas eu quero então ir com você ao verso 4 do mesmo capítulo 2. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela sua fé. Meus amigos e meus irmãos, crente não vive de explicações, crente vive de promessas. Nós não vivemos de explicações, nós vivemos das promessas de Deus. O Senhor nem sempre explica, na verdade, nem, na maioria das vezes, nem sempre ele explica, mas ele enche o nosso coração de promessas. Essa semana estamos estudando mais uma vez o livro de Josué. E não tem algo explicado nos mínimos detalhes, mas o que tem é a ordem: marche, avance, conquiste. Como será? Como será? É pela fé. O como é pela fé. O Senhor diz: o meu justo vive pela sua fé. E essa fé, essa amizade com Deus, essa confiança no Senhor, inabalável ainda que caiam os céus. É essa confiança, não é a certeza. Tem situações que a gente não vai dar certo, pode ser o pensamento positivo, mas a verdadeira fé é a entrega total e absoluta do controle, do timão das nossas vidas nas mãos de Deus. É a fé. Pastor, orei, clamei, tive um diagnóstico contrário àquilo que eu esperava. O meu justo vive pela sua fé, pela confiança no Senhor. Pastor, orei, orei, orei pelo meu casamento, infelizmente nos divorciamos. Não era isso que eu esperava, entendo. Não era isso que você queria também. Mas o justo vive pela sua fé. O justo confia no Senhor, confia na providência do Senhor, confia que o Senhor age de uma forma que ele não espera. O Senhor agora diz no capítulo 2: os juízos e as sentenças são singuais sobre os caldeus. O profeta Abacuque já fica observando e entende que aquele juízo que está para vir sobre eles, que os caldeus então trarão, os caldeus também receberão a sua justa medida. Ou seja, Deus sabe acertar em Chico e em Francisco. Certinho, esse é um ditado nosso aqui, né? O pau que bate em Chico também bate em Francisco. E aí tem um verso no finalzinho do capítulo 2, que é um texto que nós utilizamos para pedir reverência na igreja, né? Abacuque 2, o verso 20, mas o que o Senhor queria é que houvesse então um silêncio no coração do profeta, que ele então entendesse que o governo, que a administração da vida dele estava sob as mãos de Deus. Abacuque 2:20 diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra.
Nós usamos esse verso, né? Eu lembro que eu ia numa igreja em Recife, na região metropolitana de Recife, tinha esse verso lá. Cale-se diante dele toda a terra. É claro que pode ser utilizado homileticamente com este fim, mas o objetivo aqui é que Deus estava conduzindo o seu profeta a ter uma experiência para que ele entendesse que a agitação deste coração dele não iria resolver absolutamente nada. Cale-se diante dele toda a terra, porque o Senhor está no seu santuário. O Senhor governa, o Senhor domina, o Senhor instrui, o Senhor capacita, o Senhor alivia, o Senhor restaura, o Senhor cura. Também o Senhor entra em juízo. O Senhor realiza a sua obra de uma certa forma que nós não a entendemos inicialmente, mas ele faz porque ele é soberano. Ninguém conhece os caminhos dele. Apenas devemos segui-lo, temê-lo e adorá-lo com toda a força, com todo o coração, com todo o nosso entendimento. O capítulo 3, Abacuque, louva ao Senhor. E ele diz no verso 2 o seguinte: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque ouve o esboço daquilo que Deus está prestes a realizar. Ele sabe que Deus usaria agora os caldeus como sendo uma forma de juízo sobre Judá. Ele também ouve que o Senhor executará os seus juízos, seus juízos também sobre os caldeus. E ele diz: Senhor, então aviva a tua obra. Realiza, Senhor, o teu desejo. Eu pensei que o Senhor iria agir de uma forma que eu estava idealizando tudo, e o Senhor entraria, traria um novo STF, o Senhor traria um novo governante, o Senhor traria a paz dominante sobre todos, mas o Senhor vai trazer nesse instante a guerra. A guerra se faz necessária para que haja a paz. O conflito se torna necessário para que haja a bonança. E ele diz: Aviva, Senhor, a tua obra e faz então conhecida no decorrer dos dias. Aqui no verso 16, já caminhando para o final, o verso 16 do capítulo 3. A partir do verso 16, tem uma das declarações mais lindas de toda a Escritura Sagrada. É uma declaração de fé na providência de Deus. É uma declaração que me lembra agora o texto de Jesus, registrado então por Lucas, quando ele diz assim: Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra. Que o Senhor mais deseja é encontrar esta fé, inabalável na vida e no coração dos seus servos. Não uma fé interesseira, uma fé que tem ali, não, eu quero que Deus me abençoe por isso e aquilo outro, para que Ele então haja na minha vida assim, não. Mas é uma fé que confia nas respostas do Senhor, mesmo que elas não façam sentido. E olha, para a gente servir a Deus, a gente tem que muitas coisas, muitas coisas. A gente tem que encarar muitas coisas que aparentemente não fazem sentido algum. Não fazem sentido. O homem natural, o homem carnal não vê sentido algum. Nós, entretanto, vemos pelos olhos da fé e entendemos o agir sobrenatural de Deus. O Deus a quem nós servimos, as respostas dele muitas vezes não fazem sentido algum. Imagina, imagina, tá, Josué, que nós estamos agora estudando. Josué está indo para tomar posse da terra, a terra já estava povoada. Você chegar numa casa que já está tomada de conta, tem um bocado de inquilino rebelde. A casa é sua, você tem que tomar posse da casa. Agora, quem mora lá são guerrilheiros, facções, terroristas dentro da casa. Você não vai chegar ali de peito aberto, chegar nesse ambiente, não, a casa é minha, eu vim pela fé e Deus vai me dar. Agora, olha o que é que o Senhor diz para Josué: Josué, quando você for tomar Jericó, dê 7 voltas nos muros da cidade. Não tem um povo armado do lado de Josué, o que tem são cantores.
Dê 7 voltas em torno da cidade. E na sétima volta vai ruir. Onde que você já ouviu isso? Faz lógica? Faz sentido? Não. Qualquer combatente de guerra saberia que eles teriam que ir armados até os dentes, porque eles estavam lidando com terroristas que estavam dentro da cidade. E o Senhor diz: vai e dê voltas. Naamã, um poderoso general de guerra, à sua disposição, riquezas, prestígio, status, acometido por lepra. Vai ao profeta que nem o atendeu. Que nem o atendeu. Mandou um recado e diz: olha, Naamã, se você quiser ser curado, vá ali no Rio Jordão, mergulhe 7 vezes, tá, Naamã? E aí, quando você der o sétimo mergulho, você vai ficar curado. Naamã sai chateado. Não é para menos. O homem empreende uma diligência para sair da Síria e agora para Israel. Quando chega lá, não é nem bem recebido. O profeta diz: ó, você vai. Ele até se pergunta: não tem lá na Síria rios melhores do que o poluído rio de Israel? Fazia sentido o general de guerra tomar 7 banhos e no sétimo foi curado? Deus não nos responde conforme a nossa lógica. Deus não nos responde conforme a nossa lógica, por isso é necessário fé, confiança absoluta e restrita nele. E ele todos os dias, escuta bem uma coisa, tá? Todos os dias ele nos dá oportunidades para desenvolvermos a nossa fé. Todos os dias. Quer seja com um problema que já tem se arrastado há dezenas de anos, meses, quer seja com desafios que surgem durante o curso das 24 horas, todos os dias, Deus nos capacita, nos dá oportunidades para desempenharmos aquilo que Ele espera encontrar na gente. Fé. Termina o livro, Abacuque não vê a paz ser restabelecida. Termina o livro, Abacuque não vê a justiça voltar aos trilhos. Termina o livro e Abacuque não vê tudo que ele clamou e abriu o seu coração para Deus conforme ele esperava que o Senhor respondesse. Termina o livro e ele não vê. Mas termina o livro totalmente diferente do homem que começou o início dele. O homem impaciente, inquieto, querendo respostas ali, Senhor, faz, é o teu povo, está sofrendo, a justiça é torcida, o mal se avoluma, a impiedade toma de conta, tudo acontece ao contrário. E cadê o Senhor? E entra, Senhor, em ação. Termina o livro assim. Ouviu, verso 16 do capítulo 3. E o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Verso 18. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O profeta termina o seu livro dizendo: eu o ouvi. Eu o ouvi. O cenário ao seu derredor não mudou. A impiedade permaneceu. O mal continuou crescente, mas houve uma transformação profunda e genuína na vida do profeta. Ele diz: os meus lábios tremeram. O seu estado de nervos foi tão aguçado que os lábios dele, sem sentir frio, mas tremeram. Quando ele sentiu, quando ele ouviu
a resposta e a presença do Senhor. O texto continua dizendo que ele então, os seus joelhos vacilaram, entrou a podridão nos seus ossos. Olha a situação, como que ele se enxergou, como que ele se viu diante de tudo isso. E ele diz, pois em silêncio, eu devo esperar. Ou seja, o que que ele está dizendo? Não é que ele agora está bloqueado de falar com Deus, não, nada disso. Mas ele entende que o seu coração, que deve ser o trono também do Espírito Santo do Senhor, deve se calar diante das suas agitações e reconhecer a soberania, o governo e o domínio do Senhor. Para corações inquietos, aflitos, o Senhor diz para a gente: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O verso 17 é também uma gema preciosa do Evangelho. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, tem a época da figueira florescer. E ele está olhando e dizendo assim: ainda que no tempo certo das coisas a figueira não venha a florescer, ainda que não haja fruto da videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos, chegando a hora da colheita, não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, agora na pecuária, tudo sofrendo em seu derredor. Aí ele diz: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que as portas que eu estou esperando serem abertas permaneçam fechadas, ainda que o meu clamor, que eu ore, clame, peça, rogue ao Senhor, e ele não me responda conforme eu desejo, eu não vou perder a minha alegria, eu não vou perder a minha paz. Eu me alegro no Senhor e exulto. Exulto é além da alegria, além da alegria. Exulto no Deus da minha salvação. Há uma mudança, irmãos, do profeta que agora questionava, e ele termina como profeta que confia, que se alegra diante do seu maior caos, diante do seu maior desafio. Ele diz: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho confiado. Pode ser que você tenha clamado já há tanto tempo por algo na sua vida e os céus permanecem os mesmos. Parece que nada mudou. Mas silenciosamente algo tem acontecido. Talvez não no outro ou na circunstância, mas tem acontecido no teu coração. Ao redor do profeta, nada mudou, mas houve uma mudança genuína, perfeita no seu coração. Deus quer fazer o extraordinário. Pode estar certo. Tem uma coisa que eu aprendi nas Escrituras e na experiência com Deus. Deus é uma fonte a jorrar de bem, de sabedoria, de coisas boas. Coisas que a gente. Ele diz que está disposto a nos dar muito mais do que nós pedirmos ou pensarmos. Olha só, olha a natureza dele. Quer fazer algo muito além, ir muito mais longe do que nós pedimos. Nós muitas vezes pedimos coisas pequenas. Deus diz: eu quero dar para vocês coisas grandes. Eu darei para vocês tesouros escondidos. É o que ele promete. É a natureza de Deus. Abençoar. Mas tem momentos para a nossa educação, para o nosso crescimento, que o Senhor também nos permite conviver com um espinho na carne. E vocês lembram quem fala sobre isso? O apóstolo Paulo aprendeu a conviver com um espinho na carne. E pode ser para cada um de nós é um espinho distinto, porque ele conhece a nossa individualidade e nos trata como seres únicos. O profeta teve o seu espinho, conviveu com o espinho, não viu o espinho sair da sua carne, não viu, mas ele viu o Senhor na sua plenitude dentro de si, o Senhor agindo com toda a sua força dentro de si. E ele termina dizendo: ele me faz andar de forma altaneira. Altaneiramente. O que é que significa isso? Acima das nuvens. Acima das nuvens.
Eu lembro que uma vez peguei um voo, eu acho que era de Salvador para Recife. E tem uma região que eu acho que é em Aracaju, mas sempre que eu, assim, no meu entendimento aéreo, né? Sempre que passei por Aracaju, sempre tinha uma turbulência, alguma coisa, uma turbulência ali por cima de Sergipe, uma turbulência. O pessoal do Sergipe tá, de repente, pode pensar, meu Deus, você está falando mal do meu estado. Não, é o céu do Sergipe que tem alguma coisa, enfim. Mas eu lembro que quando passei por Sergipe, o avião já estava ali acima das nuvens e tinha uma chuva muito forte, né? Tinham nuvens escuras. E eu lembrei imediatamente desse texto, porque lá por baixo, com certeza, depois cheguei, acompanhei, estava o noticiário dizendo a forte chuva que tinha acontecido na região, os moradores, alagamento, tudo isso. Mas lá por cima, o avião seguia. Deus está me dizendo, sabe o que, através disso? E me disse naquele dia que Ele me faz andar acima das nuvens, acima das fortes e torrenciais chuvas, acima das maiores turbulências, se eu mantiver o meu olhar naquele que é o autor e consumador da minha fé. Pode ser que os problemas persistam e vão persistir, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Que Deus abençoe a mim, a você, a minha e a tua família, a minha e a tua casa. Que o Espírito Santo, mais uma vez, hoje, tome as rédeas do nosso coração, o governo do nosso ser, nos dirija, nos dê oportunidades para testemunhar, falar dessa graça, desse amor, trazer para a gente essa certeza que o Senhor está no seu santo templo e o meu coração inquieto precisa se calar diante dele, porque ele sabe o que faz. O dom profético diz em determinada página, não lembro agora onde está escrito, ele diz assim: se nós olhássemos, ao chegarmos no futuro, né, olhássemos cada passo que o Senhor nos permitiu viver no nosso passado, nós não removeríamos um só milímetro, nem um só espaço. Daríamos glórias ao Senhor, porque em cada passo, mesmo nas dores, mesmo nas turbulências, mesmo nas dificuldades, Deus estava conduzindo a nossa história para termos a vitória em Sua presença. Não reclamem, dê o seu melhor, dê o seu melhor para Deus. Não se queixe, dê o seu melhor para Deus. Abra sempre o seu coração para Ele e confie na providência do Senhor sobre a tua vida, tá? Vamos orar? Vamos orar, Pai Celestial, em tua presença, eu e os meus irmãos estamos. Muitas vezes, Senhor, nosso coração é inquieto, observa tudo à nossa volta, vê as drogas tomarem conta, vê as mentiras, as falácias dos governantes, de líderes. Muitas vezes vemos a justiça sendo torcida. Muitas vezes, dentro da nossa casa, acontecem coisas que nós também não gostaríamos de presenciar, de assistir. Muitas vezes nós abrimos o nosso coração a Ti, clamando ao Senhor por algumas respostas e parece que essas respostas ainda não vieram da forma como nós esperávamos. Mas hoje o Senhor nos ensina, por meio da Tua preciosa palavra, que o Senhor tem coisas extraordinárias, que o Senhor tem coisas grandiosas a fazer em nossas vidas. E se muitas das coisas que nós hoje estamos orando não mudar, mas o Senhor está mudando o nosso coração. O Senhor está aquietando o nosso ser. O Senhor está governando o nosso entendimento. Por isso, Senhor, nós nos depomos diante de Ti. Nós confiamos na Tua graça, na Tua direção. E sabemos que todas as coisas, conforme a Tua palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Nos ajuda, Senhor, a entender isso, a viver assim e a confiar, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos sejam esvaziados por uma caótica crise. Todavia, eu e os meus irmãos nos alegraremos no Senhor e exultaremos no Deus da nossa salvação. Toma a nossa família em tuas mãos. Toma os nossos clamores em tuas mãos. Responde-nos de acordo com a tua perfeita e soberana vontade, porque nós cremos no teu agir e na tua providência. Fica conosco, Senhor.
Te pedimos esta bênção em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado.